Palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por Jimmy Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. O que você está dizendo, e com razão, é que antes que esses homens e mulheres fossem batizados com o Espírito Santo, tinham que ter nascido de novo primeiro. O Espírito Santo não entra em uma vida que ainda não nasceu de novo. Isso não é possível. Exato, mas para esclarecer aqui, a experiência de salvação inclui uma regeneração da alma e do espírito e a entrada do Espírito Santo na pessoa. Então, no momento que qualquer crente é batizado com o Espírito Santo, ele já fez a obra regeneradora e também passou a habitar dentro da pessoa. Salvação é uma questão de crer e não de ter uma emoção. É claro que às vezes a emoção está envolvida ali, nem sempre, mas é simplesmente uma questão de acreditar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito de Deus, enquanto Pedro estava pregando, começou a se mover na vida dessas pessoas. Talvez tivessem 30 pessoas ali naquele lugar. E entregaram o coração deles para Cristo, estavam ouvindo a Pedro, então eles não tinham registrado muita emoção. Se é que teve emoção ali, porque estavam ouvindo ele pregar. Mas eu sei também que, pregando em Minsk, lá na Bielorrússia, a igreja naquela manhã estava lotada. E o povo russo são algumas das pessoas mais doces do mundo e instantaneamente é fácil se apaixonar por eles. Mas então o Espírito de Deus se moveu naquele culto e eu fiz uma declaração e o meu intérprete não traduziu. E ele estava de pé perto de mim. E eu pensei, talvez ele não me ouviu. Aí eu disse outra vez e ele ainda não repetiu. Aí eu olhei para trás e ele estava chorando muito. Ele era um agente da KGB para a União Soviética. Mas, naquele momento, ele entregou o coração para Cristo, sem dizer uma palavra que eu pudesse ouvir. Não escutei ele falar nada. E ele estava salvo, e dava para saber que ele estava salvo. Era olhar para ele e saber. Depois de alguns segundos, começou a traduzir de novo, pois naquele momento eu declarei: o Senhor me deu uma palavra de sabedoria. Eu disse que toda vila e cidade na União Soviética vai ouvir o evangelho ser pregado. E depois que o culto acabou, eu falei para Francis: você ouviu aquilo? Como é que isso pode acontecer? Porque eles nem acreditam em Deus. E como é que vai chegar em toda a vila e cidade? Mas aquilo veio de Deus. E mais ou menos 1 ano, não, 2 anos, 3 anos depois, começamos a passar em toda casa na União Soviética, todas as 15 repúblicas, não sei quantos tinham naquela época. Mas começamos a passar no canal de propaganda russa e passava em toda a casa, na época era a União Soviética. E aquele homem, atrás de mim, foi salvo naquela manhã. E pelo menos no que sei, talvez ele tenha sussurrado algo, mas nunca disse uma palavra que eu pudesse ouvir. Mas não tinha como duvidar, pois sabíamos que ele estava salvo. Certo. E a salvação é assim, não existe uma evidência física para o evento da salvação. Em outras palavras, não tem que chorar para ser salvo, gritar para ser salvo, só acreditar no coração. E não existe uma evidência inicial como no batismo com o Espírito Santo. Acreditamos que todo recipiente que recebe o Espírito Santo ora em outras línguas. E não existe uma obra inicial significante fisicamente falando, ou uma participação que o crente demonstra
mas uma vida é mudada. Isso acontece. Eu digo isso. Mas aqui, e às vezes, uma grande emoção acontece também. Às vezes, sim, mas nem sempre. Muitas vezes acontece, viu? Você mencionou a respeito da sua filha aí, e você viu ela deitada no chão chorando. E o Senhor mudou a vida dela e o mundo dela naquele momento. Claro, tudo isso eu já vi homens descendo até o altar e um estava chorando e o outro estava ali em pé, sem expressão nenhuma. E eu pensei, ele recebeu, ele não. E na semana seguinte, o que não chorou estava lá e o outro não. Então, só de olhar para o rosto deles, não dá para saber o que Deus está fazendo internamente. Eu só queria separar a salvação do batismo com o Espírito Santo, porque o batismo é uma obra subsequente que é necessária para nos ajudar a crescer em nossos ministérios. E vamos estudar no capítulo 11 de Atos, quando chegarmos lá. Vamos estudar por que o Senhor fez dessa maneira, exatamente o porquê ele estipulou que fosse assim. E vou mencionar o seguinte, rapidamente, sem entrar em detalhes. Mas ele fez assim para mostrar. Eu não quero entrar no detalhe agora, vamos deixar para depois. Eu gostaria de comentar sobre o processo. Enquanto Pedro pregava, ele tinha que pregar Cristo antes que eles acreditassem. Então isso tinha que ser feito. Mas algo veio depois. Mas eles não podem acreditar até ouvir a história de Cristo. É o que diz ali. Ele pregou Cristo. Enquanto pregou, enquanto era apresentado, bem ali diante deles, acreditaram. Simples assim, naquele momento, eles foram salvos. E é só isso. Eu gostaria de mencionar isso porque muitas vezes falamos do batismo com o Espírito Santo e as pessoas comparam com salvação. Não acreditamos que acontece na salvação ou que o batismo com o Espírito Santo é a salvação. Não acreditamos assim como os amigos da unicidade ou como os batistas, que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa da salvação. A salvação é o resultado do que o Dr. Gray falou. Alguém proclamou o evangelho, a outra pessoa entendeu o que quer dizer e aceitou a Jesus como Salvador. A regeneração acontece e o Espírito Santo vem e começa a habitar na pessoa. Não só uma parte dele, mas ele por completo. Aí então você é um candidato para receber o batismo com o Espírito Santo. Sim, o segundo é para receber poder, para fazer a obra de Cristo e por aí vai. Aonde estamos agora então? Versículo 44. Então pode ler. Ainda Pedro falava estas coisas em relação a crer nele, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Mesmo tendo pouca informação aqui, foi o momento onde Cornélio e sua casa aceitaram a Cristo e foram salvos. E os fiéis que eram da circuncisão, judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se com o que viram o Senhor fazer, que não podia ser negado. Eu fico abençoado quando o Senhor deixa as pessoas confusas na maneira que eles pensavam, porque eles não podiam sonhar que o Senhor faria algo assim. Eles nem entendiam que os gentios podiam ser salvos. Então, agora, vendo eles operando na obra subsequente do Espírito Santo, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. A casa de Cornélio foi salva e depois batizada com o Espírito Santo. Deve ter sido um culto e tanto. Com certeza. O que é insinuado aqui é que seja quantas pessoas estivessem naquele cômodo, e na realidade ele devia ser um homem muito rico, e ele tinha um quintal ali na frente da casa que podia caber até 100 pessoas ou mais. Mas a Bíblia diz que ele chamou seus parentes, quem ele amava, seus amigos, trouxe todo mundo para lá. E a implicação é que todos eles foram salvos e batizados com o Espírito Santo. É uma repetição de Atos 2, mas agora com os gentios. Como é que eles sabiam que tinham sido batizados com o Espírito Santo? Lê do versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas,
Gentes coloca muitos buracos na teologia de muitas denominações. Essa é a evidência inicial que alguém foi batizado com o Espírito Santo. Todas as vezes, sem exceção, acompanha o batismo com o Espírito Santo e engrandecendo a Deus. Implica que alguns paravam de orar em línguas por um tempo e começavam a louvar a Deus na sua língua original, engrandecendo o nome dele. Irmão Swagger, eu quero mencionar que também pode ter sido porque não haviam intérpretes. Isso é importante também. Agora, engrandecendo a Deus pode querer dizer o que estava acontecendo em línguas, não necessariamente falar na língua deles, pois orar em línguas era visto como uma definição do que estava acontecendo no crente quando alguém é batizado com o Espírito Santo ou ora em línguas. Se estamos glorificamos a Deus, estamos engrandecendo a Deus, quem Ele é e o que Ele fez, e podia ter sido nos dois idiomas, qualquer um dos dois. Alguns que dizem ser pentecostais, começaram a ventilar a ideia de que alguns podem ser batizados em línguas e alguns sem línguas. Eu não creio que é assim. Não. Temos 1 minuto e 14 segundos, mas existem 5 exemplos de homens e mulheres sendo batizados com o Espírito Santo no livro de Atos, de onde estabelecemos nossa doutrina. Atos 2, 8, 9, 10 e 19. E em 4 desses 5 existe a evidência inicial física. Em 3 dos 5, essa evidência inicial é descrita como homens e mulheres orando em outras línguas na medida que o Espírito os capacita. Vemos a referência de 4 em 5 e não é 5 de 5, e sim 3 de 5. Estabelecemos a doutrina na boca de 2 ou 3 testemunhas. A experiência inicial de alguém que é cheio, em 3 de 5 vezes, a Bíblia declara claramente que oraram em outras línguas. Eu não acredito... Não, espera aí. Toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo fala em outras línguas enquanto o Espírito capacita. Se não falam, e muitas vezes eles falariam em línguas, mas ninguém os instruiu. Obrigado por estar conosco. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Veja a diferença. Essa é a rede Sun Life de televisão. Eu gostaria